Olá, internautas! E o assunto mais voltado da enquete da semana no Imirantes.com foi sobre esquizofrenia. E para falar sobre o assunto, nós estamos com o especialista em saúde mental, o doutor Marcelo Costa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. É sempre um prazer, né, estar ajudando vocês. Então, para começar aqui nosso papo, explicar um pouco o que envolve essa doença, eu vou começar com uma pergunta bem pontual, mas de extrema importância. O que é esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença que ela, segundo históricos, ela já era identificada desde antes de Cristo, séculos antes de Cristo, né? Os gregos já descreviam sintomas de pessoas alucinando, tendo delírios, tendo inclusive heteroagressividades provocadas por discursos desconexos, né? Onde realmente, a nível de Brasil e de mundo, ela foi descrita pela primeira vez em 1908 por Eugene Bleuler, onde ele caracterizou os 4 A's característicos da esquizofrenia. É um distúrbio associativo de pensamento, onde a pessoa perde a associação entre a realidade. É um distúrbio de alucinação, onde ele acaba tendo alucinações, muitas das vezes visuais, auditivas. É um distúrbio que envolve a ambivalência do afeto e da vontade. Esse paciente, muitas das vezes, ele diz que gosta e ao mesmo tempo não gosta, ele quer ir a um local e rapidamente muda de ideia. E tem também o distúrbio do autismo, que é bem característico da esquizofrenia, que é a tendência ao isolamento social. Esse paciente ele tem fobia social, ele evita ambientes de muita gente, ele evita conversar, ele forma poucos amigos, tem todo um contexto social que envolve a doença. E nesse contexto que você acabou de falar, quais são os tratamentos que são feitos para a pessoa que é diagnosticada com essa doença? O importante que você colocou, o diagnóstico. Esse diagnóstico da esquizofrenia ele não pode ser baseado apenas em sintomas e sinais. Até porque muitas doenças mentais, tipo depressão, inclusive uso de drogas, ele pode ter algumas características da esquizofrenia. Uma pessoa pode fazer uso da cocaína e ter delírios, ter alucinações, principalmente alucinações somatofórmicas, o pensamento pode ficar incoerente. Então é necessário que o especialista, que aquele terapeuta, ele seja treinado para que ele realmente identifique se esse ajustamento da conduta se refere a um quadro de esquizofrenia propriamente dito. Após a identificação dessa doença como sendo de fato esquizofrenia, classificá-la em que tipo? Existem vários tipos de esquizofrenia, onde o tratamento envolve tanto a parte farmacológica, que são as medicações, onde após a descoberta, em 60, dos antipsicóticos, melhorou-se muito o tratamento da esquizofrenia, que são os antipsicóticos, e o tratamento psicossocial, que envolve desde a terapia ocupacional, onde a pessoa traz através de oficinas manuais, oficinas cognitivas, essa pessoa à nossa realidade, diminuindo assim, a ansiedade e muitas das vezes a agressividade, promovendo um pensamento mais coerente acerca da realidade. Que essa doença ela tira essa pessoa da realidade, promove também problemas de cognição, que é da inteligência, e problemas de atenção, que tem que ser trabalhado nesse foco. Certo, então tu falaste agora desse leque de ofertas de tratamento. Eu vou fazer uma pergunta que não está nem aqui no nosso repertório. Existe algum tratamento, porque assim, a medicina, de forma de caráter geral, ele está todo o tempo evoluindo. Existe hoje um tratamento assim que está sendo pioneiro, está sendo estudado? Tem alguma informação sobre isso? Sim, o que a gente tem visto muito na questão da doença esquizofrenia, que é uma doença, como eu coloquei antes, secular, antes de Cristo, e que convive com a nossa sociedade há muito tempo, são estudos para ver o que acontece a nível de cérebro. Hoje existem estudos até de choques elétricos em regiões do cérebro como um intuito de tratar as esquizofrenias, mas são estudos ainda bem experimentais. Por quê? Através de estudos de neuroimagem, principalmente da tomografia que surge em 1960, da ressonância magnética, conseguiu identificar áreas, principalmente do ventrículo cerebral superior, onde há uma região de alteração do paciente esquizofrênico. Então, nessas áreas estão sendo trabalhadas questões neurológicas, questão de estímulos neurológicos que estejam trabalhando para tentar evitar, principalmente, a deterioração dessa pessoa. Por ser uma doença que leva, geralmente, a parte residual, a esquizofrenia, o ser humano a ficar com resíduos dessa doença, ou seja, ele tem um péssimo prognóstico de personalidade, um péssimo prognóstico cognitivo, há um rebaixamento realmente na capacidade produtiva, pelo menos deixar isso de forma mais tardia, onde esse indivíduo tem um melhor convívio social e laboral, onde ele possa desenvolver alguma atividade. Agora pulando da área dos tratamentos, da área médica propriamente dita, da saúde, vindo agora para o ambiente familiar. Certo.
A esquizofrenia, ela é um problema genético, é uma coisa que vem sendo na cadeia hereditária de uma família, por exemplo? Sem sombra de dúvida. Hoje, todas as pesquisas da esquizofrenia, inclusive da parte de neuroimagem, identificou que casos de parentes próximos, tios, avós de pacientes esquizofrênicos, eles tendem a ter entes com esquizofrenia. Existe estudo até em gemelares com a questão da esquizofrenia. Então, o fator genético ele é preponderante nessa doença. Agora, também existem fatores que têm que ser excluídos no diagnóstico, como eu coloquei, como fatores orgânicos. Alguns tipos de tumores cerebrais podem levar a sintomas de esquizofrenia. Distúrbios como o uso de drogas, eles podem levar a sintomas de esquizofrenias que chamamos de funcionais. São aquelas esquizofrenias provocadas pelo uso da droga, mas que boa parte delas tende a remeter os sintomas com o passar de 2, 3 semanas. E outras se ficam estruturadas, que são esquizofrenias propriamente ditas. Então, a questão familiar, ela é sim de bastante relevância como diagnóstico. É uma pergunta que a gente faz constante, se existe história na família. E outro problema é orientar essa família após o diagnóstico a não se desesperar. E a importância dela, principalmente, de estar observando esse paciente com relação aos sintomas. Porque o interessante, principalmente com a questão do remédio, da farmacoterapia, é evitar com que os sintomas agudos da doença, tipo os delírios, as alucinações, esse pensamento desagregado, ele volte. E a família, identificando isso precocemente, rapidamente pode ter uma intervenção modificada para que se evite uma internação desse paciente. Certo. Então, como tu já previamente falou, a família tem papel fundamental de como combater essa doença na pessoa que tem esse mal psicológico, vamos falar assim. A pessoa diagnosticada, a família dando todo esse aparato, existem alguns programas, vamos dizer assim, de lazer que podem influenciar e melhorar no comportamento de uma pessoa que tem esse problema? Sem sombra de dúvida. Como eu coloquei, a questão do tratamento ele é farmacológico e ele é psicossocial. A parte psicossocial, tanto a psicologia como a terapia ocupacional, pode estar experimentando a ele questões envolvendo trabalho, oficinas, levar inclusive esse paciente para o mercado de trabalho, porque ele é capaz de ser treinado a desenvolver atividades principalmente manuais, mecânicas, onde ele possa ser sempre trabalhado sob supervisão, então sem problema nenhum. Agora, sempre sob observação e sempre a família estando próximo para identificar esses sintomas precocemente, até para evitar um surto, que ele fique agressivo, que isso também pode fazer parte da doença. Certo, então é isso, internautas. Muito obrigado, doutor Marcelo. É um prazer sempre estar contribuindo com informação para a nossa comunidade. E você, internauta, esperamos que tenham sanado suas dúvidas. Afinal, vocês voltarem, a entrevista aconteceu. E não deixe de participar da nossa enquete e continue conferindo nossos vídeos aqui no Imirante.com.